pessoal? Sobre o papelão que os Estados Unidos estão fazendo nessa Copa do Mundo, certo? Vocês estão acompanhando aí na imprensa. Para quem não viu, eu estou trazendo aqui a notícia para vocês. Vejam um caso. Isso aqui, pessoal, não tem outro nome. Isso aqui é racismo e xenofobia. Os Estados Unidos simplesmente negaram a entrada ao país do árbitro da Somália, tá? Ele foi esse árbitro, gente, o Omar Abdul Qadi Artan, foi eleito o melhor juiz do continente africano. E ele foi barrado de entrar nos Estados Unidos para trabalhar na Copa do Mundo, gente. Ele não está indo morar nos Estados Unidos. Ele está indo trabalhar. Ele é um árbitro, tá? E aí, o Washington não deixou ele entrar, negou o visto. O cara passou por um puta constrangimento, entendeu? Revistaram ele, interrogaram ele, fizeram todo aquele assédio. E o que a FIFA falou? A gente não pode fazer nada. Isso aqui foi o que a FIFA falou, pessoal. Não podemos fazer nada, infelizmente. E aí o árbitro falou, cara, eles têm um problema com o meu país, né? Eu estava ali só tentando realizar meu sonho, o maior sonho da minha vida, e quer vir à Copa, e eu fui barrado, sem motivo legítimo nenhum, tá? E a matéria aqui do Opera Mundi está trazendo que, de fato, tudo foi feito para dificultar. Ele tinha, gente, um passaporte diplomático, que é para facilitar a entrada. E o que os Estados Unidos fizeram? Não deixaram o cara entrar, olha só. Ele foi impedido de entrar nos Estados Unidos por agentes da fronteira, levaram ele para um canto, interrogaram ele numa sala durante a noite. Olha o assédio. E ele trouxe, eu tinha toda a documentação, não adiantou. Trabalha mais de uma década como árbitro profissional, mostrei tudo, os caras não me deixaram entrar. Aqui o árbitro africano, somali, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Um papelão, pessoal. E aí, vejam só, a entrevista durou 11 horas e ele foi levado para uma cela onde ele ficou lá separado, permaneceu detido por mais algumas horas até ele ser colocado de volta num voo para Istambul, sem nenhuma justificativa, não deram explicação nenhuma para ele, simplesmente o cara foi deportado, entendeu? Foi mandado embora. E aí a Casa Branca disse, foi tudo certo, correto, maravilha, adoramos, apoiamos essa iniciativa, tá bom? Aí a Federação Somali de Futebol pediu explicações para a FIFA, falou, qual é a palhaçada aqui? Por que vocês estão... O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? E a FIFA falou, sabe o quê? Não podemos fazer nada. A gente não se envolve nos processos de imigração dos países sedes, incluindo a concessão de vistos. Ô, FIFA, pera lá. O cara trabalha para a organização, ele está indo trabalhar. Como assim? Vocês não podem fazer um pedido para o governo americano? Fala, não, pera. Ele tá indo trabalhar. Se negar, assim, o visto do presidente da FIFA, o que a FIFA falaria? Com certeza ia questionar, né? Aí ia valer. Aí, como é um árbitro negro, somali, dane-se. Entendeu? Dane-se o cara, nós não pode fazer nada. Porque a FIFA diz que não, a gente não quer se envolver nessa coisa de política. Mas aí, pessoal, a gente tem que se lembrar que, notícia de 2022, tá? Essa notícia aqui é de 2022. Ué, FIFA, eu achei que vocês não se metiam em política. A FIFA proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias da Copa e Copa do Mundo. Ué, FIFA, eu achei que vocês não se metiam em política. Mas aí, quando foi contra a Rússia, como é um país do sul global, aí a FIFA falou, não, é um absurdo, porque isso é terrível, direitos humanos, oh meu Deus, não podemos permitir, blá, blá, blá. E eles baniram a FIFA, tiraram também a Rússia da Euro Feminina, todas as categorias, a Eurocopa, tá bom? Olha só, mas aí a FIFA diz que não se mete em política, né? É isso, né, gente? Mais uma organização imperialista é a FIFA. Esse pessoal existe aí para prejudicar os países e os povos do sul global também. É uma palhaçada. Então, aí eu queria trazer aqui para vocês só um meme engraçadinho que eu vi, que eu vou compartilhar com vocês, que é de um perfil no Twitter que eu adoro, que é o do Rafael, um socialista de iPhone. E olha só, ele trouxe aqui, a Terra da Liberdade. Proibiu o Irã de pernoitar no país, interrogou o principal jogador do Iraque por 7 horas, deportou o fotógrafo da seleção, negou a entrada do principal árbitro africano e passou o pente fino no Senegal e Uzbequistão. Como não odiar, né? Aí ele colocou aqui o videozinho do pessoal pisoteando a bandeira dos Estados Unidos, porque não tem como não ter raiva
desse império nojento que, olha lá, isso aqui é a terra da liberdade, tá, pessoal? Dizem a direita liberal, a extrema-direita, que bom é nos Estados Unidos. Vejam aí essa bela Copa do Mundo proibindo. Enquanto isso, alguém até falou aqui, foi o Fernandes, excelente lembrança, hein, Fernandes? A presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, está dando abrigo para a seleção do Irã poder jogar. E já vai jogar em desvantagem, viu, pessoal? Já vai jogar em desvantagem, porque eles têm que viajar para o jogo e têm que voltar no mesmo dia. Então, eles vão estar, olha só, claramente não tem uma situação de isonomia, de vantagem entre os jogadores do Irã, que tem que viajar no dia 2 vezes, vão chegar mais cansados, não podem pernoitar nos Estados Unidos, ou seja, vão ter que jogar com piores condições físicas, porque os Estados Unidos não querem o Irã no país. E a FIFA fez o quê? Nada. Mas se fosse o Putin falando que a Ucrânia não ia poder entrar na Rússia, nossa, crucifica o cara, entendeu? É uma piada mesmo, né, gente? É uma piada, é assim, sem noção. Mas aí eu queria trazer um exemplo positivo de uma coisa que está acontecendo na Copa, que é claro, quando ainda tem alguma coisa de positiva, é óbvio que não vem da direita, né, gente? O prefeito de Nova York, o Zoran Mandani, que vocês conhecem, que ele está no Partido Democrata, mas ele não é do Partido Democrata originariamente, certo? Ele é de uma espécie de um outro partido que ele concorre dentro do Partido Democrata para conseguir viabilidade eleitoral, tá bom? É como se fosse uma espécie de filiação democrata, tá? Ele é daquele grupo Socialistas Democráticos da América, o DSA, tá? E ele é filiado ao Partido Democrata para poder concorrer. O que o Mandani fez, que é muito legal e devia ser inspiração para... deveria servir de inspiração para outras cidades dos Estados Unidos, para outros países mesmo. Por quê? Nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando que o ingresso da Copa, dos Jogos da Copa, estão batendo $8.000, pessoal. $8.000. Veja que isso já não tem mais nada a ver com esporte, é pura ganância, é só para arrancar dinheiro das pessoas, virou um negócio especulatório, louco, entendeu? Quem que tem $8.000 para assistir um jogo? É ridículo. A gente reclamava aqui na Copa do Brasil, mas a gente fala muito mal do nosso país, porque eu me lembro que na época da Copa, se você madrugasse lá no site, se inscrever, você conseguia comprar e ninguém pagou não precisava pagar $8.000, não. Era caro, mas não era isso. Mas lá nos Estados Unidos, onde a direita brasileira diz que é bom, o ingresso custa $8.000. Só os amigos do Vorcaro teriam essa grana fácil para desembolsar, não é mesmo? E aí, o que o Zoran Mandani fez? Ele vai fazer um evento no Central Park, nos Estados Unidos, com telão, para garantir que mais pessoas possam ter alguma espécie de aproveitamento do evento, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês um videozinho, uma matéria da CNN, que passou hoje de manhã, mas que é bem explicativo, conta aí para a gente o que o Zoran Mandani vai fazer. Deixa eu só abrir aqui a matéria. Espera aí, vamos abrir para vocês acompanharem, é bem rapidinho. Passou aqui hoje na CNN, contando o que o Zoran Mandani vai garantir para a população de Nova York assistir os jogos gratuitos. Vamos lá. Espera aí. A seleção iraniana foi informada que não pode permanecer em solo americano. Essa aqui é a matéria que a gente acabou de falar agora, né? Que a seleção iraniana não vai poder permanecer nas partidas dos Estados Unidos, o que é um absurdo. Mas agora vamos para a parte boa. Vamos ver aqui. Em Nova York. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês conseguirem acompanhar. Por pelo menos mais algumas horas. Vamos assistir assim. Mas o Irã, que está concentrado no México, precisa viajar no dia da partida e terá que retornar imediatamente depois dos jogos. Notícia que foi confirmada pelo embaixador do Irã no México. E a final da Copa do Mundo será celebrada com uma grande festa em Nova York. Cerca de 50.000 pessoas são esperadas no Central Park. O prefeito da cidade, Zoran Mandani, disse que shows e telões gigantes estão garantidos. When the World Cup final kicks off on July 19th, just a few miles from here, New York City will host a free watch party for 50,000 New York. Então, para quem está ouvindo, pessoal, ele está falando que quando no dia da final da Copa, a cidade de Nova York vai garantir um evento gratuito para 50.000 nova-iorquinos assistirem ao jogo, tá bom? On the Great Lawn. The most iconic match
of the most iconic tournament in the world deserves to be watched in the most iconic park in the world with the most iconic skyline as its backdrop. And in a moment where sports experiences and memories they create have grown. Vejam como é inteligente o discurso dele. Ele está falando no momento em que os jogos esportivos, as memórias inesquecíveis, cada vez elas se tornam mais inacessíveis, ou seja, aquilo que é legal, que é bacana, começa a virar uma questão, que é tudo uma questão de dinheiro. Só quem tem dinheiro pode ter acesso às coisas boas. É aí que a gente deve pensar em quem não tem condições, tá bom? Increasingly unattainable for working people. We will make this viewing party 100% free. Está falando, nós faremos para a classe trabalhadora uma festa 100% gratuita, tá bom? Uma clara contraposição aí com o trumpismo, com a direita, com a política imperialista da FIFA, tudo isso, né? Que é o que o pessoal falou aqui, FIFA legalizou e está ganhando com cambismo, né? $8 mil o ingresso? Pelo amor de Deus. Então vamos ver aqui. And you will need not spend thousands of dollars to watch the final alongside your fellow New Yorkers. That is what it looks like when the state and the city works together on behalf of the New Yorkers that we are so proud to serve. Bem legal aí a posição dele, falando, você não precisa ter que gastar milhares de dólares para assistir uma partida de futebol, né, gente? Não é justo isso. Então, muito legal a posição aqui do Zoran Mandani, falando que a cidade de Nova York vai sediar um evento público gratuito para as pessoas poderem assistir o jogo. E é isso que a gente precisa mais. Espaços públicos, gratuitos, que as pessoas possam frequentar, que não sejam, que a gente tenha cada vez menos espaços onde o dinheiro defina quem é que pode entrar ou não nos espaços. Isso é, de fato, tentar fazer uma política democrática, né, pessoal? Então, bom, agora que a gente já passou pelos Estados Unidos, já passando pela Copa... deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu sei que eu já avancei um pouquinho no tempo, pessoal, hoje está corrido, né? Eu mostrei muita coisa, mas eu tenho que mostrar o Trump sendo vaiado na final da NBA. Não tem, se eu não mostrar isso para vocês hoje, não tem graça. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho. O Donald Trump sendo vaiado, pessoal. Até mostra aquela pesquisa que a gente mostrou, é real, né? A coisa tá meio feia para ele lá. Vamos ver. A vaia. Muita vaia para o Donald Trump na final da NBA. Prova que aquela pesquisa lá estava certa, né? O cara não estava fazendo muito sucesso, não.